Muito bom dia a todos. Queria começar por dirigir um agradecimento muito particular à APDR, na pessoa do seu Presidente. É um gosto poder estar aqui convosco nestes 2 dias, ouvir muito, também partilhar algumas das minhas reflexões e, sobretudo, sentir que neste tempo ainda tão incerto e tão instável é possível, com a determinação de muitos, juntar-nos presencialmente uns, outros à distância, mas podermos conversar sobre temas que são muito importantes e que, numa altura também de alguma pausa no mundo, são importantes para podermos refletir como é que nos ajudarão a sair desse momento. Queria naturalmente dar um cumprimento especial ao professor Tomás Poncentinho, que tem sido incansável desde a primeira hora nesta organização, e também à engenheira Elizabeth Martins, que assegura toda a questão logística com grande proficiência. Naturalmente agradecer a quem nos recebe, à Terinov, também à Câmara de Angra do Heroísmo, também à Universidade dos Açores, and also the ones that come from abroad and join us in this Congress and help us to have a common and broader debate and reflection on these subjects. Andrea, Peter, Karima, and all the others that will participate online. Então, entrando no nosso tema sem delongas, começaria por dizer que se a nível nacional o tema do mar e do desenvolvimento e da gestão sustentável do mar é parte da nossa estratégia de desenvolvimento e, curiosamente, é uma parte bastante consensual, que é um ponto importante, e acho que essa união tem sido sempre preservada. A verdade é que nos Açores, atendendo à condição arquipelágica, atendendo à sua inserção atlântica, ainda por cima em 2 placas, a asiática e a euroasiática e a americana, ainda tem maior importância e ainda se reveste de maior interesse. O título da conferência é precisamente a sustentabilidade, e é sobre este ponto da sustentabilidade que eu me vou focar, procurando uma abordagem naturalmente mais jurídica, mas enfim, com outras inserções. A Estratégia Nacional do Mar, que é o nosso documento orientador, a estratégia revista em 2013 e que está neste momento também, suponho, em fase de revisão. O Sr. Ministro amanhã certamente nos dirá alguma coisa sobre isso. Estratégia 2013-2020, estamos em 2020 e ela prevê uma abordagem sempre dinâmica, uma abordagem holística e dialoga de forma, eu acho que bastante consequente, com outros documentos estratégicos, quer internacionais, quer nacionais, quer também com a própria legislação. Ora, essa estratégia, de forma claríssima, refere e assenta na ideia da preservação e utilização sustentável dos recursos e serviços dos ecossistemas marinhos. E aponta para quê? Para um crescimento que se quer a longo prazo, e depois o léxico é muito interessante rever e visitar estes documentos, porque os léxicos são sempre os léxicos próprios de cada momento, e então diz-nos que quer caminhar para longo prazo para um crescimento económico inteligente, sustentável e inclusivo. Eram e são as palavras também utilizadas em toda a estratégia europeia de desenvolvimento deste momento. Ora, se em 2013, quando foi revista a Estratégia Nacional do Mar e alinhada até 2020 também com os próprios instrumentos europeus, a ideia ou a ideia da sustentabilidade estava no centro e está no centro da estratégia, eu diria que em 2020, mais do que nunca, haverá um compromisso ainda maior com essa visão. Portanto, será continuar este compromisso, eventualmente subir mais um degrau nesta visão. Ora, a legislação portuguesa, que naturalmente, à qual a própria Lei de Bases foi beber e que a Lei de Bases também reflete, tem também esta preocupação nos seus diversos níveis, desde a Constituição, depois a tudo o que é a legislação na área do ambiente, à legislação de ordenamento e gestão do espaço marinho, às questões relacionadas com as áreas marinhas protegidas, só para citar alguns exemplos. Então, quando nós perguntamos o que é o desenvolvimento sustentável do mar, vale a pena só relembrar o que é o desenvolvimento sustentável, como ele está consensualmente aceito a nível mundial e expresso nos vários documentos
internacionais. Desde o relatório Brundtland de 1987, feito, lembro, sob a égide das Nações Unidas, que o desenvolvimento sustentável, no fundo, nos remete para uma lógica intergeracional e nos diz que o desenvolvimento é sustentável quando responde às necessidades do presente sem comprometer aquilo que é a capacidade das gerações futuras de darem resposta às suas próprias necessidades. E com esta ideia de base, aliás, para a qual a Declaração de Estocolmo de 72 também abriu a porta, nós passamos a ter como, se quiserem, visão, como compromisso, para alguns como utopia, mas nós acreditamos que se pode ir concretizando, a ligação entre o ambiente e o desenvolvimento, que passam a andar de mãos dadas entre ambiente e economia e as várias dimensões. Daqui nascem depois documentos internacionais que vão sendo estruturantes e vão sempre dando seguimento a outros que neles se baseiam e que dão passos um pouco à frente. A Declaração do Rio de 92 e as convenções que estão associadas a essa declaração, as 3 convenções, o clima, a biodiversidade, o combate à desertificação, depois a Declaração de Joanesburgo em 2002, o Rio +20 em 2012, declaração a partir da qual nascem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda até 2030, e há um objetivo que nos interessa particularmente para a nossa temática, que é o Objetivo 14, que visa proteger a vida marinha, visa alcançar um oceano saudável e produtivo. E deixem-me dizer, acho que estamos em Portugal, estamos nos Açores, é bom sabermos que este objetivo dedicado ao mar existe porque Portugal se empenhou muito para que existisse. Fomos nós, em conjunto com outros países, que pressionámos para haver um objetivo de desenvolvimento sustentável especificamente ligado ao mar, ligado a esta preocupação com o oceano produtivo e saudável. O relatório Brundtland falava em 3 dimensões e elas são acolhidas em todos os textos internacionais, 3 dimensões do desenvolvimento para que ele se possa considerar sustentável, e vale sempre a pena relembrar a dimensão económica, a dimensão social, a dimensão ambiental, e eu creio que depois da crise de 2018, que ainda está muito presente na nossa sociedade, vale a pena acrescentar um 4º pilar, que é o pilar da sustentabilidade financeira, que é um pouco diferente da questão económica, e a verdade é que se nós não tivermos sustentabilidade financeira, se não houver sustentabilidade financeira para a atividade económica, também ela própria não conseguirá atingir os seus objetivos e vai pôr em causa inexoravelmente a dimensão social e, naturalmente, também a dimensão ambiental. E, portanto, nós rigorosamente só podemos falar de desenvolvimento sustentável se tivermos 4 pernas, a perna da economia, a perna social, a perna do ambiente e a perna financeira. Que ferramentas é que nós temos para assegurar que este consenso que está alcançado entre nós, seguramente, a nível do mundo com sensibilidades diferentes, mas em todo o caso que consta dos documentos internacionais vinculativos relevantes, que ferramentas é que nós temos para o tornar realidade? E eu atrever-me-ia a resumir em 3. Temos o enquadramento legal, temos o financiamento e temos as estatísticas, e já lá irei estes 3. O enquadramento legal, todos os níveis de legislação internacional, europeia, nacional, têm a questão do ambiente no seu centro. Depois é preciso percebermos qual é o grau de vinculatividade que estes instrumentos têm e quem é que vinculam, que atores é que vinculam em cada momento. Mas Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção da Biodiversidade, só para citar 2, também podemos falar do clima, embora o clima fale pouco do mar, estranhamente, perguntamos se não precisamos de mais uma convenção que trate especificamente do mar, esse é também um outro tema. Depois, a nível europeu, a Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, que é o pilar ambiental da política marítima integrada. É bom lembrar que nós temos 2 políticas europeias na área do mar, a Política Comum de Pescas e a Política Marítima Integrada. Às vezes a Política Marítima Integrada fica um pouco mais esquecida. A nível nacional temos a Lei de Base de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, que de resto antecipou a diretiva sobre o tema, portanto a Diretiva de Ordenamento do Espaço Marítimo em Portugal foi transposta antes mesmo de a isso estarmos obrigados, e temos o desenvolvimento, o Decreto-Lei de Desenvolvimento da Lei de Bases, para além de toda a legislação na área do ambiente.
E essa legislação é importante até porque não só a Lei de Bases do Ambiente de 2014 fixa em letra de lei o que é que considera ser o princípio do desenvolvimento sustentável e diz-nos que é um princípio retor da atuação pública na área do ambiente, mas também porque depois a própria Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo assume e chama para si as determinações da Lei de Bases do Ambiente. Focando na Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, eu dava-vos só 3 exemplos que eu penso que ilustram a forma como nós passamos a ter mais compromisso e mais vínculo à questão ambiental nesta Lei de Bases. E os 3 exemplos são, desde logo, o artigo 3º, quando consagra os princípios e nos diz que, para além de todos os princípios que já estão na Lei de Bases do Ambiente, e lembro o princípio do desenvolvimento sustentável ou o princípio da preservação e da precaução, para além de todos esses, acrescenta o princípio da abordagem ecossistémica e, portanto, obriga-nos a considerar a natureza complexa e dinâmica dos ecossistemas, incluindo a preservação do bom estado ambiental do meio marinho e das zonas costeiras, e ainda o princípio da gestão adaptativa, ou seja, é preciso considerar a dinâmica permanente dos ecossistemas, a evolução dos conhecimentos e das atividades. Segundo ponto desta Lei de Bases, está nos objetivos, artigo 4º, números 1 e 2, só para referir 2 pontos. Objetivos de desenvolvimento ou do ordenamento e da gestão do espaço marinho são a promoção da exploração económica sustentável, racional e eficiente, garantindo a compatibilidade e sustentabilidade dos diversos usos e atividades neles envolvidos, atendendo à responsabilidade inter e intrageracional na utilização do espaço marítimo nacional e visando a criação de emprego. Ou seja, está como claríssimo objetivo e também o objetivo de preservação, proteção e recuperação, e esta ideia de recuperação é muito importante, já o direi, dos valores naturais dos ecossistemas marinhos e, de novo, obtenção e manutenção do bom estado ambiental do meio marinho. Terceiro ponto desta lei, dá-nos um critério para gerir conflitos nas diferentes utilizações do espaço marinho e esses conflitos existem sempre que se quer fazer alguma coisa no mesmo espaço e por isso o professor Tomás Ponsentino falava na territorialização do mar, no sentido em que é preciso ordenar e é preciso gerir o que se vai fazer em cada momento. Uma área tridimensional, nós estamos a falar sempre de superfície, coluna d'água, solo, subsolo, portanto é diferente daquilo que temos noutros domínios, o que significa que por um lado há potencial de várias atividades ao mesmo tempo, por outro lado há potencial de conflito entre várias atividades ao mesmo tempo. O que é que a lei nos diz no artigo 11? Diz-nos uma coisa simples. Primeiro, é preciso que todas as atividades garantam um bom estado ambiental. Segundo, se houver várias atividades em competição, então nós temos critérios objetivos que estão fixados na lei, antecipadamente fixados na lei, para podermos gerir esses conflitos. Ora, estes exemplos mostram-nos que, e se formos comparar com legislação até transversal na área do ambiente, nós percebemos que aqui é porventura, e é um debate, uma discussão que podemos ter, é porventura muito difícil aceitar, por exemplo, compensações a nível económico ou a nível social, quando o bom estado do mar não está garantido. Se o bom estado do ambiente marinho é posto em causa, a lei é bastante clara na determinação de que nem sequer temos conversa para desenvolver. Parece-me, pois, que, ao contrário, por exemplo, da legislação na área do ambiente, em que é possível ou é assumido à partida que pode haver algumas degradações, com limites naturalmente, mas porque, equilibrando as pernas do desenvolvimento sustentável, há outras que o justificam e é possível compensar, na área do mar, este equilíbrio entre as 3 pernas, ou as 4, como eu sugeria, tem claramente uma perna mais forte, e a perna mais forte é a perna do ambiente. E, portanto, a fasquia, eu penso que está mais elevada e, salvo melhor opinião, não é possível desenvolver atividades no mar se isso colocar em causa o bom estado marinho e se nós temos dúvidas, então temos que recorrer a um princípio da prevenção e da precaução, o que nos remete para conhecimento, papel da universidade, investigação,
procura sempre de mais certezas antes de se poderem dar passos que podem ser irreversíveis. Note-se que todos estes princípios e estas orientações da Lei de Bases vinculam quer as entidades públicas, quer imediatamente os particulares. E isso está claro no artigo 4º da lei. Portanto, não é apenas algo de prospectivo ou algo que vincula apenas o legislador, vincula também os particulares e, sobretudo, estamos a falar de orientações e determinações para o planeamento, que depois é essencial para que alguma coisa possa ser desenvolvida. O que significa o bom estado ambiental? Pois isto tem de ser a própria ciência a dizer-nos, a qualificar, a determinar e a explicar se o bom estado ambiental vai ser ou não degradado com esta ou aquela atividade ou vai ser melhorado com esta ou com aquela atividade. Mas eu diria que, do ponto de vista jurídico, o princípio é claro, é o princípio da preservação do bom estado do ambiente e, dependendo das condições em concreto do estado do ambiente, nós podemos dizer que se o ambiente estiver degradado, não vale a lógica de perdido por 100, perdido por 1000. Não, pelo contrário, a lógica da lei é preciso recuperar, é preciso restaurar. Já não é apenas proteger, mas é também restaurar e recuperar. Se estivermos a falar de atividades que não causam qualquer dano ao ambiente, então, sim senhora, são perfeitamente aceites. Se tiverem várias em competição, temos critérios para determinar, do ponto de vista do planeamento, quais é que devem prevalecer sobre quais. Se tivermos dúvidas sobre se uma atividade degrada ou não o ambiente marinho, ela dificilmente poderá ser desenvolvida com a legislação que nós temos em Portugal. Este exercício que fiz é para fazer um ponto muito específico. Na nossa legislação atual, a questão da vertente ambiental não é uma opção, é uma obrigação. É uma obrigação de acordo com a lei e tem como pano de fundo o equilíbrio dos ecossistemas, que é algo que nós não podemos pôr de lado. Estas orientações valem para todas as atividades no mar, quer para a dimensão mais bio, quer para a dimensão mais geo, se quiserem. O professor Ponce Dentinho referia a questão da mineração e não deixa de ser curioso que nós, no princípio da segunda década, terceira década do século XXI, não temos mais do que 19% do mar conhecido a nível global. Em Portugal temos conhecimento em puzzle, em virtude do projeto de extensão da plataforma continental. Foi feito um grande e meritório trabalho para termos informação relevante para justificar a nossa pretensão junto às Nações Unidas. Mas são, e tinha que ser assim, são elementos recolhidos por amostra e, portanto, há um puzzle que é preciso completar. Quer a Marinha, que tem objetivos nesse sentido, quer podemos amanhã questionar o professor Miguel Miranda sobre o IPMA e sobre também a possibilidade de utilizar o navio Mar Portugal nesse desidrato. A nível internacional, temos um projeto, o Seabed 2030, que junta a Nippon Foundation e a Carta Batimétrica dos Oceanos para mapear o fundo do mar até 2030, mas mapear no sentido de recolher tudo o que já existe e mais alguma coisa para juntar numa base de dados. E eu diria que o conhecimento, o mapeamento é o ponto neste momento no qual nós todos nos poderemos e devemos empenhar, quer a nível regional, quer a nível nacional, quer a nível global, porque sem estudos científicos rigorosos e o mapeamento é o início desses estudos, dificilmente nós conseguiremos cumprir a lei e fazer atividade nesse domínio. Há um ponto que eu acho que é muito importante, que é, às vezes, há uma certa tendência para discutir aquilo que ainda é incerto e não nos atermos àquilo que já é mais certo. E eu diria que a dimensão bio é uma dimensão que vale a pena desenvolver, procurar impulsionar melhor, porque tem muitas vertentes. Tem a vertente
desde logo da recuperação, da restauração dos ecossistemas marinhos, e isso vale para, a nível global, para muitas diferentes atividades, as pradarias marinhas, as florestas de kelp, os recifes de corais, no fundo a recuperação, a restauração indutora de ecossistemas que existiam e que deixaram de existir, mas que nós temos capacidade de, com a ação, fazer com que eles voltem, criar outros novos, que nos ajudem, nomeadamente naquilo que é a ação do oceano como o maior e o melhor sequestrador de carbono que conhecemos, e com todas estas atividades potenciando esse trabalho também de sequestro de carbono. Depois, tudo o que tem a ver com alimentação, e eu recordo que a pesca sustentável é extraordinariamente importante, como é a aquacultura sustentável, como é pegar noutro tipo de organismos que nós não estamos tão habituados a ver como base de alimentação, ou pelo menos não em todas as regiões do globo, e poder desenvolvê-los. As algas é uma coisa que nós normalmente não usamos em Portugal, noutras partes do mundo são usadas. Neste momento há empresas de algas em Portugal a trabalhar na parte das algas, quer para a alimentação, quer para outros domínios. É um ponto relevante, até porque, se formos aos estudos da FAO, vemos que a necessidade de alimento é crescente. Em 2050, havemos de continuar a ter muita gente, cada vez mais gente, entre 9 mil milhões e 10 mil milhões de pessoas, e, portanto, é preciso também inovar na componente alimentar. Mas não só na alimentar, enfim, tudo o que é complementos alimentares, nutracêutica, farmacêutica, nós temos bons exemplos daquilo que tem vindo a ser descoberto e que tem utilidades enormes na área do mar. Ainda agora, para a pandemia, várias notícias apareceram a sinalizar-nos organismos que, por viverem em condições extremas, podem ajudar a encontrar soluções para doenças novas, e esta é só uma, certamente, das muitas que vão continuar a aparecer. Temos, por exemplo, só para dar um exemplo concreto, o caso da ciconotida, não sei se é exatamente assim que se diz, que permite tratar a dor crónica severa de forma muito mais eficaz do que aquela que nós já conhecemos, que é a da morfina, só para dar um exemplo. Mas referi às microalgas que dão para a alimentação, para a alimentação animal, mas também, por exemplo, para a incorporação em biocombustíveis ou para sequestrar carbono. Enfim, os usos são múltiplos, tal como são múltiplos usos que têm a ver com uma economia circular e com os recursos que nascem de subprodutos da própria pesca e do processamento de pescado, com grande utilidade, por exemplo, na área dos materiais, da ciência dos materiais e com aplicações, nomeadamente, na medicina. Portanto, a dimensão bio é muito diversificada do ponto de vista das suas aplicações e do ponto de vista da sua potencialidade. E essa dimensão, que obviamente também obriga a cautelas ambientais, como é evidente, nós hoje aqui temos, por exemplo, a questão das espécies invasoras e da forma como elas podem degradar ecossistemas que já existem, mas é uma dimensão onde há um grande consenso e, portanto, se me perguntarem desenvolvimento sustentável em Portugal, nos Açores, na área do mar, eu diria de imediato que a dimensão bio deve ser muito acarinhada e muito impulsionada, enquanto olhamos para as outras dimensões e as estudamos. Queria ainda referir, também nesta dimensão, já não bio, mas, se quiserem, do próprio meio e das oportunidades que o meio nos traz, sabemos como a transição energética e a preocupação com as energias limpas têm no mar também um potencial elevadíssimo. Temos experiências em Portugal, aliás, o Pico, pioneiro com a sua central, não é escalável, porque foi feita para aquele espaço em concreto, mas funciona, e funciona bem. Temos a eólica offshore, mas temos vários projetos na área das ondas, na área das marés, das correntes, que eu acredito que no futuro são também uma resposta, e uma resposta que vai exatamente no sentido do compromisso nacional da neutralidade carbónica até 2050, que está na linha do compromisso europeu e também do Green Deal europeu. Portanto, tudo isto são áreas com grande suporte, potencial, já com bons exemplos, e onde é possível enquadrar as várias pernas do desenvolvimento sustentável.
dois, que aliás eu acho que é o desenvolvimento. Eu agora esqueci-me do sustentável porque, na verdade, no século XXI, falar de um desenvolvimento que não seja sustentável é um não desenvolvimento e, portanto, é quase uma redundância. Em relação a uma das pernas do desenvolvimento sustentável, aquela quarta que eu referi do financiamento, e só já não sei quanto tempo é que já leva algum, só para não me alongar, para termos algum tempo para debate. Uma nota sobre a ferramenta financeira, portanto, das três que eu enunciei: enquadramento legal, financiamento e a questão das estatísticas, já lá vamos. Financiamento continua a ser um aspecto crítico no desenvolvimento sustentável do mar. Porquê? Porque o mar já de si implica algum capital relevante, dependendo dos domínios. É mais difícil chegar ao mar do que trabalhar em terra. Desde logo, para nos deslocarmos ao mar, precisamos de outros recursos que em terra já existem. Fazer as coisas de maneira diferente muitas vezes custa mais dinheiro e as ferramentas financeiras nem sempre existem ou estão alinhadas. As boas notícias é que, enfim, para além do que já temos a nível nacional, a nível europeu, do que esperamos que possa vir também deste pacote suplementar alinhado com o Green Deal europeu, há neste momento notícias da possibilidade de termos Blue Bonds, um bocadinho à semelhança como já existem as Green Bonds. E esta ideia de Blue Bonds, a Euronext anunciou há pouco tempo que vai começar a comercializar Blue Bonds. As Blue Bonds podem ajudar, de facto, a disseminar o risco em atividades que ainda não são totalmente conhecidas ou que ainda estão em fase de desenvolvimento e ajudar a que cada vez mais o compromisso com um desenvolvimento sustentável que é falado passe para a prática e passe para a prática com um verdadeiro apoio financeiro. E, portanto, ainda temos muitas dificuldades e quem fala da questão financeira fala, por exemplo, da questão seguradora, mas há sinais que são animadores neste domínio. De resto, o próprio consumidor vai se encarregando de pressionar esta agenda e quanto mais bons exemplos nós tivermos e mais os pudermos evidenciar e replicar, eu creio que depois vai se tornar uma inevitabilidade. O último ponto que queria referir, a questão das estatísticas. E porquê? Porque nós só conseguimos perceber se estamos no bom caminho, do ponto de vista de desenvolvimento sustentável do mar, se tivermos ferramentas para medir esse caminho. Ora, em Portugal nós temos uma conta satélite do mar, cujos dados saíram pela primeira vez em 2016. Quando começou a ser preparada em 2013, só havia um país no mundo que tinha uma conta satélite do mar, as Filipinas. Hoje há mais alguns. Na altura, com o Instituto Nacional de Estatística, foi feito um trabalho de desenvolvimento e de pesquisa também de outros exemplos mais regionais e mais setoriais em relação a isto, e foi possível, de facto, desenvolver uma conta satélite do mar, de resto elogiada, nomeadamente pela OCDE, que considera uma boa prática. Eu diria que isto é excelente, mas precisa de ter um upgrade. E sei que esse upgrade está a ser trabalhado e sei que a Direção-Geral de Política do Mar está a trabalhar no sentido de incorporar na conta satélite do mar mais algumas dimensões que hoje são ainda mais relevantes. Reparem que o critério mais estruturante ou mais diferenciador, na minha opinião, poderá e deverá ser precisamente o critério da sustentabilidade. Ou seja, interessa menos saber se o uso que estamos a ter no mar é um uso já tradicional, conhecido, transporte marítimo, pesca, aquacultura, ou se é um uso novo, biotecnologia, energias renováveis, etc. Interessa menos saber isto do que saber, e também interessa, claro, do que saber se nos vários usos, nas várias atividades, nós cumprimos a dimensão ambiental e a dimensão da sustentabilidade no seu todo. Ou seja, se fazemos pesca sustentável, se estamos na linha da frente, por exemplo, do green shipping, se a biotecnologia que estamos a desenvolver está a ter efeitos positivos no meio marinho, se nós conseguimos, nas diversas atividades, incorporar e, no fundo, recuperar o próprio meio marinho. E isso significa que nós poderemos, dentro da própria conta satélite do mar, que contempla toda a economia do mar, criar e desenvolver uma subconta, ou um recorte, se quiserem, que seria a conta da economia azul. E economia azul
ela própria é um conceito que precisa de ser ainda burilado e assumido por todos. Eu recordo que em 2015, no fim da reunião ministerial em Lisboa da Blue Week, foi possível, por consenso e aclamação, aprovar a Declaração de Lisboa, que era uma declaração sobre economia azul, mas na preparação dessa declaração, vários países levantavam a dúvida sobre o que é isto da economia azul. E a verdade é que há um uso polissémico nos vários contextos e nos vários documentos que existem. A própria Comissão Europeia refere-se à economia azul como economia do mar e não como economia sustentável do mar. Ora, eu penso que nós ganhamos se tivermos na economia azul, no fundo, um conceito simétrico da economia verde. É a economia ligada ao mar, mas é a economia ligada ao mar na perspectiva da sustentabilidade. Claro que o caminhar dos tempos nos levará, previsivelmente, e assim o desejamos, que a economia azul venha fagocitar a economia do mar e, de repente, toda a economia que nós fazemos do mar é a economia sustentável do mar, é a economia azul. Mas ainda não é a nossa realidade. E para nós podermos medir esse progresso, precisamos certamente ter essas ferramentas. Sei que a Direção-Geral de Política do Mar está a procurar introduzir na conta satélite do mar, nomeadamente, o valor do serviço dos ecossistemas marinhos, que é outra dimensão muito importante. Há muitos economistas na sala e a forma como se mede o valor e o que é que nós consideramos como valor é relevante e, portanto, o que tem a ver com retenção de carbono, o que tem a ver com absorção do excesso de temperatura, o que tem a ver com proteção das costas, o que tem a ver com o facto de ser uma maternidade de peixe, tudo isso são dimensões que é bom que entrem para a conta satélite do mar, mas, para além disso, era muito bom que, com o passar dos anos e com informação estatística relevante, que também tem que ser regular. Há uma resolução do Conselho de Ministros de 2017 que determina que a conta satélite do mar sai de 3 em 3 anos, portanto esperemos que brevemente haja dados atualizados e que se mantenha a regularidade, mas um bom caminho até para percebermos se estamos a ir no sentido do desenvolvimento sustentável do mar e da gestão sustentável do mar, é de facto garantirmos a mensurabilidade e isso faz com afinamento de dados, nomeadamente dados estatísticos. Não trouxe para aqui o relógio, mas imagino que já tenha falado muito. É bom ter algum tempo para questões que eventualmente queiram colocar, mas eu diria que há consenso largo, nacional, regional, europeu, internacional, num caminho de desenvolvimento e gestão sustentável do mar. É preciso perceber que a dimensão económica, ambiental e social precisa também da dimensão financeira. Sem isso, nós dificilmente conseguiremos. Enquadramento legal existe. Financiamento, mais ou menos, é um caminho ainda para desenvolver. E depois a prova dos 9 é a mensurabilidade. E essa avaliação só pode existir com boa informação e com boa informação estatística, onde eu acho que nós fomos pioneiros e liderantes, temos a oportunidade de dar mais um passo para garantir que estamos a avaliar corretamente tudo aquilo que estamos a fazer na área do mar. E ficava-me por aqui agora. Muito obrigada. Bom, obrigado pela intervenção, muito interessante, com uma perspectiva um bocadinho diferente daquela que estamos habituados, mas muito relevante para termos um enquadramento certo para poder abordar as questões do desenvolvimento. Abriria então a sessão a questões, comentários, dúvidas. Sim? Muito bom dia, chamo-me Félix Rodrigues, muito obrigado pela sua intervenção. Tem ideias muito interessantes, assentam em conceitos vagos, para mim, nomeadamente o conceito de inteligência para a exploração do mar, o conceito de sustentabilidade do mar e de gestão inclusiva. São vagas as questões porque, de facto, se olharmos para o passado, a inteligência já havia. E até mais inteligente do que agora. Porque, no fundo, este conceito de inteligência entronca em tecnologia de exploração e de rentabilização económica do mar.
Por outro lado, a perna financeira da sustentabilidade do mar parece-me ser preocupante, porque implica que não há sustentabilidade do mar sem haver dinheiro. E nem todos têm dinheiro e, portanto, não podem sequer ser inteligentes nem ter um desenvolvimento sustentável. Por outro lado, há aqui outra questão que tem a ver com a espacialização do mar. E só fazemos a espacialização do fundo do mar, porque as águas movem-se, os recursos biológicos movem-se, tirando um ou outro sistema biológico produtivo, tudo o resto é móvel e é de todos. E, portanto, falar de mares que pertencem a oceanos implica uma negociação internacional e acordos internacionais, porque os recursos biológicos são móveis. Hoje são nossos, amanhã são de outros. O que quer dizer que cada país pode, de facto, explorar o mar, e a neutralidade carbónica também parece ser importante quando a gente tem em conta o mar, mas é uma conta. Se conseguirmos alterar as condições do mar para produzir maior absorção e ser um melhor sumidor de dióxido de carbono, então sim, temos uma gestão que contribui para desaparecer CO2 da atmosfera e minimizar os impactos das alterações climáticas. Por isso, entendo, e era essa a questão que queria deixar-lhe, é que se isto não é mais do que um sonho com um conjunto de ideias que não garantem, senão, uma exploração não sustentável do mar, que assenta essencialmente nos recursos geológicos. É aí que, de facto, podemos fazer alguma exploração. Tudo o resto é muito pouco controlável. Vejamos o atum. O atum que passa pelos Açores é um atum que é pescado nos Açores. Os açorianos têm uma cota, mas o atum é do mundo. E quando temos coisas e recursos como o mundo, entramos na tragédia dos comuns. E, portanto, a gestão sustentável do mar implica partilha, gestão partilhada, inclusiva e, de facto, inteligente. E eu gostava, uma vez que tem experiência sobre isto tudo, que aprofundasse um pouco essa questão da inteligência e essa questão que é tão difícil de gerir uma área que a única coisa que tem é o fundo do mar. Tudo o resto é do mundo todo. Posso? Então, muito obrigado, professor Félix Rodrigues, com as questões que coloca. O grande desafio do mar é exatamente esse, é que o mar move-se e o que passa por aqui veio de outros lados e teve impacto com aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer noutros domínios. Basta conversar com os pescadores para muitas vezes eles queixarem-se de que o que chega aqui já não era o que chegava antigamente, já não está da mesma maneira, já não tem a mesma dimensão, porque no outro lado foi capturado em excesso e sem cumprir as regras que deveriam ter estado na orientação da atividade. Isso significa que nós no mar, e por isso esse é um debate que também existe do ponto de vista jurídico e a nível internacional, se nós não precisamos de uma convenção, outra, para além das que já existem, especificamente dedicada às questões do mar, agora com mais conhecimento e com mais detalhe. Mas a verdade é que, mesmo sem esse enquadramento, o que nós temos já nos dá orientações e, no caso português, obrigações suficientemente precisas para podermos planear como referia, espacializar as coisas no mar. Não é só o solo e o subsolo marinho. É verdade que o que está na coluna d'água hoje está e amanhã pode não estar, mas nós podemos fazer a nossa cota à parte e podemos pressionar, e devemos pressionar, para que a nível internacional se progrida no sentido de ser cumprido tudo o que já existe. Por exemplo, em relação à pesca ilegal, não reportada, etc., há legislação mais do que suficiente. Pode não haver capacidade de ação e de a fazer cumprir, mas o enquadramento existe, e existe para todo o mundo. O que é inteligente? É aquilo que se baseia desde logo no conhecimento, porque inteligência sem conhecimento é um bocadinho difícil, é a intuição. Nós precisamos, em muitos domínios, de continuar a desenvolver o conhecimento. Eu não sei se temos todos ideia, mas na área das publicações do mar, no mar no sentido amplo, portanto, as várias dimensões do mar, a nível europeu, Portugal tem o segundo lugar em número de referências logo atrás da Noruega. Em Portugal, na nossa academia, na nossa Universidade Portuguesa, na Universidade dos Açores, na Universidade de Lisboa, enfim, na Universidade do Algarve,
do Porto, etc., há muito conhecimento a ser produzido. Podemos perguntar se esse conhecimento é produzido de uma forma que seja perceptível por todos e aproveitável do ponto de vista de um desenvolvimento também económico, de criação de emprego e de criação de riqueza, de uma forma diferente. E isso eu acho que ainda nos falta fazer esse salto. Mas já existe e já há bons exemplos em vários domínios do que se faz em Portugal, que não é só mar e fundo do mar e subsolo marinho. Agora, a dimensão do fundo do mar e do subsolo marinho é uma dimensão incontornável, mas eu também não acho que seja só para ser vista a nível nacional ou regional. Tem de ser vista também a nível internacional. Aliás, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, umas linhas do Objetivo 14, eu digo era porque não sei exatamente se vai cumprir, imagino que não, para até 2020 ter a regulação sobre a exploração de recursos geológicos no mar. Isso ainda não está feito a nível internacional. O Parlamento Europeu, em 2018, aprovou uma declaração grande sobre várias questões ligadas ao mar. Uma delas é pedir para que a Comissão Europeia e os Estados-membros adotem uma moratória no que diz respeito à exploração comercial geológica do mar. Porquê? Porque entendo que ainda não há conhecimento suficiente. E aqui, professor Félix Rodrigues, eu acho que nós continuamos a precisar de informação, de ciência e de dados para depois podermos fazer escolhas. E precisamos de ter para a parte geológica, mas também para a parte biológica, porque se a dada altura tivermos de conferir escolhas, de confrontar modelos e de tomar decisões, e a lei dá-nos os critérios para essa tomada de decisões, se nós não tivermos informação de base que nos permita, de forma inteligente, sustentar essas posições, lá está, acaba por ser uma decisão mais voluntariosa ou com base noutros critérios, nomeadamente no critério financeiro, e não olhando de uma forma mais abrangente para todas as dimensões que o mar requer. Em relação à parte financeira, eu acho que nós, apesar de tudo, estamos melhor do que já estivemos e há uma tendência no mundo que desponta para começarmos a olhar para o mar também numa perspectiva de desenvolvimento mais sustentável e com ferramentas que ajudem. É mais fluido. É claro que é mais fluido. Quando nós olhamos para outro tipo de atividades, de extração, nós sabemos é isto e é isto que pode render. E o resto é um bocadinho mais fluido, mas se formos contabilizar o potencial e aquilo que já existe em Portugal e que já existe no mundo e que pode passar a existir em Portugal, nomeadamente aqui nos Açores, eu acho que se calhar ficaremos surpreendidos. Há muitos caminhos e há muitas oportunidades de escolha. Há uns mais fáceis, mas eu penso que nós temos condições para, juntando informação, ciência, investigação e bom debate, escolhermos os melhores caminhos. E eu não estou a escolher nenhum. O que estou a dizer é a nossa lei é muito clara e isso pode sempre alterar a lei. Mas no estado em que nós a temos, e eu acho que é uma boa legislação, nós temos caminhos bastante claros a serem apontados. Eu não sei se consigo explicar também uma coisa. Félix, mas pronto, começando. A ciência regional estuda o comportamento, a interação humana no espaço, a qual juntamos aqui no espaço marítimo. E, portanto, o comportamento humano, quer seja nas suas vertentes como político, como cientista, como empresário, como trabalhador, enfim, faz parte, digamos, do objeto de análise deste ramo interdisciplinar do trabalho científico. Nesta perspectiva, há dois elementos da sustentabilidade que me escapam na definição tradicional, e ao qual a professora juntou depois a parte financeira. Tem a parte económica, a parte social, a parte ambiental e a parte financeira. E há duas partes que, de alguma forma, responsabilizam quem tem poder, que não estão lá explicitamente. E é essa janela que eu acho agora escancarada com a finança e que nos pode levar ainda a um mal muito maior. No fundo, é o espaço da regulação política,
e o espaço, ou seja, das instituições que o professor Andrés Rodrigues Pouso vai falar, e o espaço da tecnologia e da inovação e, de alguma forma, do saber e do saber fazer, que, de vez em quando, o técnico e os engenheiros nos trazem, e os biólogos e os biotecnólogos nos trazem como o sonho do mundo. Nós humanos temos estes erros há imenso tempo, não é? Fizemos pirâmides que foram uma ruína, fizemos cidades romanas que foram uma ruína, fizemos Chinchanitzes e tais que foram uma ruína. Nós temos este drama humano de ligarmos o poder ao feiticeiro, de ligar para criar a tragédia dos povos, ou seja, a sabedoria à regulação para criarmos a tragédia. Eu acho que não estamos nesta fase. Não temos tempo para... O global warming resulta desta associação. De alguma forma, as baleias que houve aqui desaparecerem resulta desta associação. E depois, quando recuperámos, ainda havia umas baleias para recuperar e agora estamos a ganhar o mesmo dinheiro com o whale watching que estávamos a ganhar no início do whaling. E, portanto, eu acho que não temos tempo para isso. E por isso é que esta preocupação da gestão estratégica para Portugal me preocupa muito a associação entre o poder, a ciência e a finança, que você e a Europa não estão a considerar. Porque as pessoas depois não são como os médicos ficam responsabilizados pelo doente. Nós sabemos lá quem foi o engenheiro que fez as autoestradas, a terceira autoestrada para o Porto. Não sabemos. Não é responsável. Não acha que fez um bom trabalho. E isto é que, neste cenário em que tem a solução financeira é desligada da viabilidade económica, porque injeta moeda para resolver a crise, e que ao mesmo tempo tem sonhos de engenharia fantásticos e pensam que vão e acreditam mesmo que vão salvar o mundo, e ao mesmo tempo tem uns políticos que sabem explicar isto. Isto é o drama dos faraós, isto é o drama dos romanos, isto é o drama do Maladi da Pierre. E, portanto, eu acho que é um bocadinho esta preocupação que nós temos, é, no fundo, introduzir na sua equação o fator humano, quer ele seja através das instituições, quer seja através do engenheiro que faz o hidrogênio em Sines, quer seja através do biólogo, que obviamente fica todo contente aí em fazer mais mergulho e recolher dados, para depois o seu ministro ver que cresceu ou subiu o plâncton. Quer dizer, e eu acho que você tem aí a bomba atómica para uma crise daqui a 5 anos. E, portanto, é essa preocupação que eu acho que é interessante e que, de alguma forma, a proximidade da ciência regional e o fator humano desta proximidade nos ajuda a refletir um bocadinho diferente e a ter cuidado com esses sonhos. Só para dizer aqui, nós já tivemos esses sonhos aqui, não é? Porque depois, na Santa Maria, o NAV 2, a base das lajes, você cria uma insustentabilidade durante 20 anos ou 10 anos e depois cai com solos poluídos, com uma sociedade que de alguma forma fica um bocadinho deserdada, como aconteceu em Santa Maria, aconteceu aqui ou aconteceu noutros lugares. E você, na periferia, nos centros não nota isto. Em Paris ou em Lisboa, nota menos. Portanto, é esta preocupação sentida através das pessoas e da sustentabilidade de cada sítio ligado ao mar é que me parece fundamental introduzir nessa educação. E aquilo que os economistas fazem, nós somos uma ciência da margem, da pequena decisão, não da grande decisão das autoestradas ou dos hidrogénios. E quando aparece o Estado com esta finança toda, você está nas grandes decisões e então os erros são maiores. Não é? Mas é esta preocupação que eu gostava de transmitir aqui. Obrigado. Oh, professor Tomás Ponsentini, eu não podia estar mais de acordo consigo. E por isso eu dizia que, se calhar, em vez de estar a discutir ou a pensar naquilo que tem uma dimensão enorme e sobre o qual não há consenso, vale a pena pegar nas coisas em relação às quais há consenso, que lá está, podem ser mais territorializadas, se quiser, e que podem ser desenvolvidas não com um grande projeto, mas com muitos projetos que concorrem em determinado sentido. E eu acho que esse é um bom caminho, e é um caminho onde há consenso. E por isso eu dizia, a questão é saber se nós vamos ter financiamento para isso. E acho que é uma preocupação que devemos ter, pegando nos instrumentos que já existem e que às vezes não são totalmente aproveitados, porque nos falta o quê?
para além do conhecimento que nós conseguimos transpor das universidades para um meio económico, para uma boa criação de emprego, para o envolvimento das próprias pessoas que estiveram na base desse conhecimento, falta-nos muitas vezes o capital para dar o salto. Mas o capital às vezes existe e não há as pessoas necessárias para dar esse salto, porque há o investigador, mas não há o empreendedor, não há a pessoa que diz eu vou pegar nisto e vou arriscar. Eu acho que essa é uma lacuna no nosso país. Há sinais animadores porque vão aparecendo coisas e vão aparecendo pessoas que vão fazendo. Por isso eu dizia que o replicar as boas práticas e os bons exemplos é um bom método para se pensar isto já funcionou aqui, pode existir ali. Por exemplo, a aquacultura sustentável offshore, 100% biológica, por exemplo, que não causa problemas, ou é preciso perceber se causa ou se não causa, de que maneira é que isso pode ser replicado, só para dar um exemplo, mas que isso é bastante mais duradouro e sustentável do que grandes ideias que caiam de paraquedas num sítio. E por isso eu dizia, sem prejuízo de se poder discutir tudo, nomeadamente a questão da mineração e outras, há dimensões que nós podemos desde já abordar, a dimensão da recuperação, da restauração, da proteção, do desenvolvimento do elemento biológico, e quando estou a falar em biológico não estou só a falar dos peixes, mas estou a falar em todos os outros recursos biológicos que existem e que podem ter múltiplas aplicações, e é preciso juntar, e isso tem a ver também com o papel regional e local, à altura, juntar as pessoas e os atores que podem fazer a diferença para que isso aconteça, e não estar à espera de Bruxelas ou de Lisboa para que isso aconteça. Eu acredito muito mais na capacidade local de juntar as pessoas, de atrair as pessoas, de encontrar os bons projetos e depois de encontrar o financiamento para eles. E eu acho que existe, porque na área do mar, muitas vezes o drama é conseguir, porque há áreas que são ainda de desenvolvimento, conseguir alinhar o dinheiro disponível para aquilo que as pessoas querem fazer. Muitas vezes há dinheiro disponível para coisas que as pessoas ainda não estão preparadas para fazer, em que se quer que façam, mas ainda não há ninguém para fazer e para desenvolver. Noutros casos, há pessoas que querem fazer outras coisas e não há o dinheiro, porque há muitas vezes um desencontro. E isso só se resolve com a proximidade das instituições, com pessoas, e eu acho que o elemento pessoal é determinante, mas também com ferramentas que nos permitam ir percebendo se isto vai no bom caminho ou não, porque se nós não tivermos a capacidade depois de medir e de avaliar, fica tudo no ar. Aí sim não há responsáveis. Por isso eu dizia que é preciso também que os elementos estatísticos se alinhem para nós percebermos se estamos aí no caminho certo. Mas aquilo que eu falava, que é termos enquadramento legal, termos financiamento e termos capacidade de medir o que estamos a fazer, eu acho que é essencial para que as pessoas se organizem. Agora, nada disto funciona sem lideranças, e sem lideranças empreendedoras, nomeadamente nesta área. Eu conheço vários casos, nesta sala certamente conhecerão outros. O que sentimos sempre é que ainda é pouco para aquilo que é a necessidade e para aquilo que é o potencial. Mas eu acho que está lá. Não se espera que outros façam. Temos de ser nós todos, não é? E aqueles nos vários domínios, na universidade, no setor empresarial, nas associações, podem tentar que isso aconteça. Agora, a questão financeira é relevante, mas ela, não sendo totalmente adequada, existe e pode ser melhorada. É preciso que as pessoas saibam o que é que querem fazer, o que é que podem fazer. Alguma questão, comentário? Não sei se... Consigo. Chamo-me Isabel Monjardim, trabalho no Serviço Regional de Estatística dos Açores. Queria agradecer, primeiro que tudo, ter referido as estatísticas como um fator essencial em qualquer desenvolvimento e ter também referido o caráter pioneiro do INE na conta satélite do mar. Gostaria apenas de saber se esta ideia que referiu da valorização da sustentabilidade, portanto, da economia azul, da dimensão da economia azul dentro da conta satélite do mar, se é apenas uma ideia abstrata ou se já está concretamente indicado ao INE para, em futuras contas satélites do mar, inserir esta dimensão, esta valorização. E, por outro lado, também desenvolver um bocadinho mais, talvez, se puder,
como é que isso poderia ser feito? Como é que isso está pensado? E quem é que está a pensar nisto? Obrigada. Muito obrigada, doutora Isabel Monjardim. O que eu sei foi-me transmitido pela senhora Diretora-Geral da Política do Mar, até porque eu lhe perguntava como é que estava a conta social do mar, porque não saíram mais dados depois daquele reporte de 2016, e esses 2016 já refletiam uma realidade de uns anos atrás, portanto, já nem sequer faziam a fotografia daquele momento, portanto, já recolhiam a informação de 2010 a 2013, e aquilo que ela me disse foi que estavam a trabalhar, portanto, Direção-Geral de Política do Mar, com o INE, para fazer uma evolução da conta satélite do mar. Referiu-me em particular a introdução na conta satélite do mar da dimensão do valor dos ecossistemas marinhos, que isso é uma coisa bastante, que se fala muito, mas muito difícil de medir. Se Portugal conseguir fazer essa evolução, e como é que se mede, eu não sei, eu sou professora de Direito e tive atividade política, portanto eu não sei como é que se mede estatisticamente este valor dos ecossistemas marinhos. Imagino que precise de um grande input da área das ciências naturais e precise de vários exercícios e seja sempre algo sujeito a crítica e a melhoramento, mas a ideia de que podemos introduzir na conta satélite do mar um valor associado aos benefícios para os ecossistemas que o mar já garante, eu acho que isso é muito, muito interessante. No fundo, este capital natural é muito interessante e é algo que também se fala internacionalmente. Se Portugal der esse passo, eu acho que está a dar mais um passo de liderança e é bom. Depois, e isso, dentro da minha perspectiva, obviamente que entra logo na lógica da economia azul. Para além disso, era bom, em relação a cada uma das atividades que já são contabilizadas na conta satélite do mar, introduzir critérios que nos permitam distinguir e classificar aquelas atividades como sustentáveis ou ainda não sustentáveis, sendo que o objetivo deve ser criar as ferramentas legislativas, financeiras, no fundo, que estão orientadas com estratégias, obviamente, que têm uma dimensão política, para que, progressivamente, nós tenhamos todas as atividades no mar a serem atividades sustentáveis e, portanto, a serem uma verdadeira economia azul, caso em que depois o conceito deixará de fazer sentido porque já se torna inútil. E, portanto, eu dizia que faz sentido, a dada altura, nós termos a economia azul a fagocitar a economia do mar. O que nós temos neste momento é uma conta satélite do mar. É ótimo, não tínhamos antes, há poucos países que têm, liderámos nisso. Precisamos de juntar as outras dimensões, e esta em concreto, disse-me a professora Helena Vieira, que está a ser trabalhada com o INE. Quanto às outras, não sei, é para reflexão e, portanto, quem está no domínio das estatísticas pode pegar nestas ideias e ajudar a que sejam desenvolvidas, porque é interessante depois nós percebermos se de facto estamos a crescer em quantidade, mas também em qualidade da nossa economia ligada ao mar. E aqui nos Açores, se calhar, começando a recolher nas estatísticas dos Açores. Pronto, exatamente. Portanto, então, a doutora Isabel Monjardim é a pessoa certa para, nas reuniões com o INE e com a Direção-Geral de Política do Mar, puxar por estas outras dimensões, no fundo, por este qualificativo, se quiser. Implica encontrar critérios técnicos para qualificar estas atividades. Muito rapidamente, só porque estava a olhar para este último slide que o professor Tomás Gentinho deixou e houve um ponto que me saltou à vista, que tem a ver exatamente com essa bola no canto inferior direito, que diz que as pescas estão a dilapidar o estoque. E isso é uma coisa que não é suposto acontecer na Europa, em Portugal e nos Açores. É suposto nós termos mecanismos para garantir que não acontece e que nós pescamos de acordo com o rendimento máximo disponível numa perspectiva de sustentabilidade. É um mecanismo, existe, às vezes não existe informação suficiente e quando não há informação suficiente aplica-se o princípio da precaução e não se pode pescar. Aliás, é sempre uma guerra entre pescadores e cientistas e tudo mais. Portanto, a minha pergunta é, se estamos a falar de coisas que não acontecem aqui, mas que nós sabemos que já vêm
estoques dilapidados de outras paragens, e isso é possível, é conhecido, embora também esteja contra a regulação internacional. Sabemos que nem todas as regiões do globo fiscalizam e atuam da mesma forma. Ou se estamos a falar de coisas locais, porque é algo que não pode, não deve acontecer, e se acontece tem que ser acautelado. Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com que outra informação disponível é que, já eu percebo que isto é uma simplificação e é arrumar a economia em 3 grandes pontos: na parte agrícola, onde se fala do leite essencialmente, na parte da pesca e depois na parte do turismo. Mas se nós quisermos agregar de uma outra forma, olhando aqui assim para o título da conferência, no fundo do mar e de uma gestão sustentável e do desenvolvimento sustentável no mar, nós se calhar temos que atribuir ao mar, por exemplo, aquilo que no turismo tem a ver com a observação das baleias e dos cachalotes e etc., aquilo que tem a ver com o mergulho para observar os peixes, aquilo que tem a ver com pesca desportiva, aquilo que tem a ver com passeios mais ou menos organizados, mais ou menos desportivos ou não no mar. E, portanto, a minha pergunta é se e quando vai ser um dia possível fazer uma apresentação onde se fale do mar e numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, e se aqui na Universidade e no seu trabalho e da sua equipa já começa a recolher outros elementos que a dada altura nos permitam dizer que, ligado ao mar, afinal estão mais coisas do que só a pesca enquanto grande agregado de economia do mar. Ou seja, a pergunta no fundo é assim porque de facto só isto é que mostra evidência e relevância suficiente para aparecer num estudo que naturalmente simplifica, ou é assim porque é a abordagem normal e tradicional e ainda não olhamos com outra lente e com outra perspectiva, mas se calhar se utilizarmos já vemos outras coisas, ou não, ou estamos para ver, mas ainda não vemos. Obrigada.